Qual a diferença de perder peso de forma saudável e não saudável? Boa pergunta. Vou começar respondendo essa pergunta da seguinte forma, pessoal. Esqueçam e não se preocupem com peso de balança, tá? Aquele peso que aparece para você quando você sobe na balança, ele é momentâneo e ele varia ao longo do dia. Esse peso ele vai variar ao longo do dia e ao longo dos dias devido a diversos fatores, como por exemplo hidratação, como por exemplo ciclo menstrual da mulher, como por exemplo temperatura e umidade, como por exemplo hábitos alimentares, como por exemplo sono, como por exemplo estresse, como por exemplo carga de glicogênio, como por exemplo ter treinado ou não ter treinado. Então o peso da balança pode significar N coisas. E ninguém engorda efetivamente de um dia para o outro, ou ninguém emagrece substancialmente de um dia para o outro. Isso não acontece. Então o que acontece? Às vezes quando você sobe na balança de manhã e aparece lá um número, e às vezes você sobe na balança à noite e aparece outro, não significa que você tenha engordado ou que você tenha emagrecido. Significa que pode ter havido variações em cima desses fatores que eu acabei de colocá-los aqui para você. A temperatura do dia, o seu nível de hidratação, o tipo de alimento que você comeu, a forma que esses alimentos foram preparados, etc, etc, etc. Quando a gente precisa realmente avaliar o nosso peso, a nossa massa gorda, a nossa massa magra, aí nós temos que avaliar a composição corporal. E aí a composição corporal ela pode ser avaliada de várias formas. Ela pode ser avaliada desde, por exemplo, uma medida de antropometria, onde nós vamos pegar as dobras cutâneas. Ela pode ser feita através de uma bioimpedância, ela pode ser feita através de um DEXA, de um scanner, de um ultrassom. Ela pode ser feita de várias formas. Isso sim vai determinar quanto de massa de gordura uma pessoa tem e quanto de massa magra uma pessoa tem. Quando nós falamos em emagrecer de forma saudável, nós estamos falando de um emagrecimento onde a massa muscular ela é preservada e a massa de gordura é diminuída. Então você preserva a sua massa muscular ou até mesmo ganha massa muscular e a sua massa de gordura ela é diminuída. Você emagreceu de forma saudável. O que é emagrecer de forma não saudável? É no processo de perda de peso você também perder massa magra. Ou às vezes perder mais massa magra do que massa de gordura. Então, por exemplo, essas dietas doidas que as pessoas fazem de ficar dias sem comer, horas sem comer, ou dietas extremamente restritivas, a combinação dessas dietas extremamente restritivas com um exagero de atividade física, com um exagero de exercício cardiorrespiratório, vão levar à perda de massa magra. Por quê? Porque o seu organismo precisa de nutriente para fazer massa magra. É aquela velha comparação que nós fazemos. Você não consegue construir uma casa se você não tiver o tijolo. O tijolo é a matéria-prima para a sua casa. A proteína é a matéria-prima para a sua massa muscular. Se você não se alimentar de forma adequada, a sua massa muscular vai ser colocada em risco. E aí esse processo de emagrecimento, quando há uma perda muito grande de massa magra, é um emagrecimento não saudável. Tá? Então essa é a diferença dos dois. Então não adianta você simplesmente chegar e falar: nossa, eu perdi 10 quilos na balança. Foram 10 quilos como? Foram 10 quilos de gordura ou foram 7 quilos de massa magra e 3 de gordura? Existe uma diferença bem grande. Inclusive, quando você vai fazer a avaliação de composição corporal, quando o paciente apresenta uma perda de gordura muito maior do que uma perda de massa magra muito maior do que uma perda de gordura, às vezes o percentual de gordura dele aumenta, porque o percentual de gordura é uma relação entre os dois. Então, às vezes ele chega aqui pra gente com 10 quilos de balança perdido e o percentual de gordura dele acabou aumentando, porque a maior parte desses 10 quilos foram massa magra. Então, tomem cuidado quando a gente usa e quando a gente ouve essas questões de emagrecer, emagrecer, emagrecer. Sempre vamos buscar emagrecer de forma saudável, que é preservando a sua massa muscular e diminuindo a sua massa de gordura. E para isso, o acompanhamento com um nutricionista e com um profissional de educação física é de extrema importância.